Homilias do Padre Giovanni, Missa Dominical. Amados irmãos, amadas irmãs, em primeiro lugar precisamos refletir sobre a nossa condição para conhecer a totalidade do que Deus é e daquilo que Ele tem. Precisamos lembrar que somos criaturas e que, como criaturas, temos nossas limitações. Criaturas que em Jesus fomos assumidos como filhos. Somos, graças ao Filho, filhos adotivos do Pai. Ele que nos assumiu e nos deu a graça de sermos chamados filhos, nos concedeu a oportunidade de adentrarmos novamente na terra prometida, no paraíso celeste, mas as nossas limitações humanas continuam a mesma. Não somos Deus. Apesar que muitas vezes existem pessoas que, envolvidas por tamanha vaidade e orgulho, ou por tamanha autossuficiência, se acham Deus de si mesmo. E pior ainda, aqueles que se acham deuses de outros. E quando nós falamos que se acha Deus de si mesmo ou Deus de outros, é porque são pessoas que sozinhas querem definir sua própria vida e ainda definir a vida dos outros, esquecendo-se que nós seremos ainda mais profundos e conheceremos ainda mais os desígnios de Deus, tanto quanto estivermos abandonados em tuas mãos, tanto quanto estivermos entregues em suas mãos, o que nos dá a alegria de compreendermos um pouco mais de quem Deus é. Se na nossa essência humana, se naquilo que somos enquanto homens, quisermos alcançar a totalidade de Deus e a profundidade do que Ele é, então faltará alguma coisa. Não tem como responder todas as perguntas aqui nesta terra. Nós não temos a ciência infusa da totalidade de Deus, mas aquilo que nós podemos alcançar, podemos concluir e dizer: vale a pena confiar no Senhor, vale a pena nos entregarmos a Ele, vale a pena estar em suas mãos, vale a pena transformar a nossa vida inteira para amar o Senhor e, amando, servi-lo inteiramente. Vale a pena aprender dia após dia a doar um pouco de nós para a causa deste reino patrocinado e pregado por Jesus de Nazaré. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que não querendo perder a nenhum de nós, se entregou como cordeiro imolado no altar da crucifixão, e ali se deu como oferta agradável ao Pai pelos nossos pecados, como oferta única, como oferta eterna, como a nova e eterna aliança, para que nós homens, que agora já somos filhos, tivéssemos também o direito de ressuscitar dos mortos para a eternidade na presença do Pai, contemplando a face do Pai. É Ele quem trouxe para toda a humanidade o sinal e o canal da salvação eterna, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que sempre será, deu-se por amor a nós. E enquanto esteve aqui, enquanto ensinou, enquanto formou a sua escola de fé, nos 3 anos em que catequizou os apóstolos e primeiros discípulos, nos 3 anos em que ensinou as coisas do Pai, nos 3 anos em que revelou os segredos e os mistérios mais profundos do amor ágape do Pai, Jesus nos mostrou um caminho certo. Jesus nos mostrou um caminho pronto, um caminho simples de chegarmos ao Pai.
É um caminho muito simples, mas ao mesmo tempo muito exigente. É um caminho que exige de nós uma postura, que exige de nós uma mudança, uma conversão, que exige de nós uma maneira de viver própria. Por isso é um caminho estreito, porque muitos estão alargados pelo pecado, muitos estão perdidos pelo pecado, muitos estão sem saber o que viver e o que fazer, em meio a tantas e tantas propostas do mundo em que vivemos. Mas aqueles que entenderam, aqueles que visualizaram, aqueles que vislumbraram essa graça e que puderam entender o mistério desse Deus amor e Salvador, esses então mantêm os seus olhos fixos nele, caminhando neste caminho que ele ensinou. E neste caminho que ele ensinou, somos convidados ao desapego. Nesse caminho que ele nos ensinou, somos convidados a dar valor às coisas que têm valor. Não que pai, mãe, filho, irmão não tenha valor, tem muito. Mas em comparação, em profunda comparação com Deus, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos traduzir esse nosso amor em vida, numa postura autêntica de vida, como árvores boas, semeada em terra boa, para germinar, frutificar muitos bons frutos, para esse mundo tão confuso, onde muitas pessoas estão perdidas, e dizendo que são cristãos católicos, não conseguem amar a Deus sobre todas as coisas, estão apegados a dinheiro, estão apegados a imóveis, estão apegados a objetos, estão apegados a pessoas, a profissões, a trabalhos, e existem aqueles que estão apegados até mesmo às coisas que fazem para Deus. Existem aqueles que estão apegados até mesmo às coisas de Deus, mas não vivendo de maneira plena e concisa o que o Senhor nos chama a viver. É preciso que nós usemos a sabedoria e a inteligência para não entrarmos na guerra, ou não começarmos a construir o que não temos força para vencer ou para terminar. É preciso que nós entendamos que toda a nossa força, que toda a seiva necessária, que todo discernimento e sabedoria, que toda a potência do que precisamos está em Deus. E nós redescobrimos esta força e tomamos posse dessa força cada vez que entramos numa profunda sintonia com Ele, cada vez que nos aproximamos dEle e cada vez que entendemos que Ele precisa ser o primeiro em nossas vidas e que precisamos ser capazes de colocar todas as coisas em segundo e terceiro plano. As pessoas que mais amamos, continuamos amando, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus, mas elas não podem ser Deus em nossas vidas, elas não podem definir as nossas escolhas, elas não podem direcionar a nossa história. Nós precisamos entender que para construir uma torre identificada e para vencermos a guerra que o mundo e a oposição, que é o mal, assim opõe a nós, precisamos estar em profunda sintonia, em um espírito de intimidade, em vida de oração profunda. Todos nós precisamos nos comprometer em ler as Sagradas Escrituras, fazermos ali uma lexio divina, uma leitura orante, uma meditação profunda do que Deus está falando conosco. Precisamos nos comprometer com a Eucaristia, quer comungada, quer adorada. Precisamos nos comprometer com a nossa vida de oração pessoal. Precisamos nos comprometer com a caridade, com a esmola, com a ajuda pastoral, com o serviço ministerial, com fazer o reino de Deus acontecer aqui entre nós.
Mas nada nunca é tarde para se começar. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Hoje é o dia que o Senhor nos escolheu para refletirmos e recomeçarmos. Assim como Filemão recebeu Onésimo de volta, não mais como escravo, mas como irmão, convertido, batizado, agora para pertencer à comunidade, porque teve a oportunidade de recomeçar, aceitou o Evangelho, aceitou a Boa Nova, deixou com que a palavra de Deus lhe fizesse entrar num processo profundo de metanoia. Ele não volta como escravo, mas como membro da comunidade. Se até então éramos escravos do pecado, se até então estávamos perdidos em meio a tantas propostas que o mundo oferece, se até então estávamos perdidos, vivendo de qualquer forma o amor, hoje o Senhor fez para nós um dia agradável, para que possamos refazer a nossa vida, para que possamos atualizar a nossa história, para que possamos construir a nossa intimidade com Ele e ter os olhos fixos para transformar quem nós somos, para superar as divisões, as picuinhas, as manias, os costumes. O eu sempre fui assim, o eu nasci assim, mas sempre foi desta forma. Nada é tão enraizado que não possa ser refeito, nada é tão finalizado que não possa ser recomeçado. E nós precisamos recomeçar, nós precisamos de mudança, nós precisamos de conversão. Não pense que você já está bem do jeito que você é, não pense que você já está bem com o jeito que você fala, não pense que você já está bem com os seus gestos ou os seus atos. Não pense que você já está bem guardando rancor, mágoa, vivendo olho por olho, dente por dente. Não pense que tudo está bem do jeito que está. Mas lembre-se, todo dia é dia de recomeçar. Todo dia é tempo agradável para nos convertermos, para estarmos nesse processo metanóico. Todos os dias é um tempo próprio e agradável para conhecermos e reconhecermos o amor de Deus, para voltarmos e alimentarmos o primeiro amor, a experiência incandescente que nos sustenta em meio a tantas guerras e dificuldades na construção. Enfim, irmãos e irmãs, que ninguém envelheça na fé, que ninguém envelheça ou simplesmente se esqueça de sua vida de santidade, de sua vida de integridade, de sua vida na presença do Senhor, mas ao contrário, que todos nós entendamos o quanto é importante, o quanto é salutar, o quanto é bom, todos os dias lembrarmos: Deus é amor, e Ele me amou primeiro, e me amando me chamou, e hoje me convida a amá-lo sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo aprender a amar o meu irmão como eu gostaria de ser amado. Que Deus nos ensine, que Ele nos forme, mas que mais do que tudo, que Ele nos dê a sabedoria e a graça para entendermos o que nós precisamos fazer e viver para sermos segundo o coração de Deus.